Hoje começa o Empowering the Truth 2024 do ICFJ, International Center for Journalists. Na nossa primeira sessão de hoje, nós vamos falar sobre a construção de alianças e redes para distribuição de conteúdo jornalístico, tanto para você distribuir o seu, como receber de outros e fazer isso de forma saudável, do aspecto principalmente financeiro também, né? E claro, com o objetivo de ampliar o alcance do conteúdo produzido. Sempre é bom a gente expandir nossas audiências, talvez atingir audiências que a gente não esperava alcançar. E esse é um dos eixos, né? A construção de redes e alianças é um dos eixos dos encontros do Empowering the Truth, ou traduzindo em bom português, empoderando a verdade. O objetivo desse projeto do ICFJ é desenvolver estratégias e ações, né? Mais do que estratégias, ações, que possam disseminar conteúdo fidedigno mais rapidamente do que fake news, conteúdos falsos, desinformação, etc. Além da sessão de hoje, Construindo Redes e Alianças, a gente também vai ter mais 3 sessões, todas as quintas de março, às 10 horas, horário de Brasília. As próximas sessões serão Alcançando Audiências Inalcançáveis, ou seja, como a gente pode alcançar aquelas pessoas que num primeiro momento não estão na nossa persona, né? Quando a gente pensa quem é o nosso público-alvo, nosso leitor. Depois tem o reforçando a confiança da audiência, como deixar aquelas pessoas que já conhecem seu trabalho ainda mais confiante dele. E, por fim, aproveitando a inteligência artificial, ou seja, como colocá-la a nosso favor. Claro, a gente sabe que tem muita coisa acontecendo, é algo que está saindo do incipiente para se tornar massivo, mas a gente quer entender quais são as possibilidades do uso da inteligência artificial no contexto do jornalismo. Também lembrando que os participantes que comparecerem a pelo menos 3 das nossas 4 sessões poderão aplicar para grants e mentorias, que a gente vai falar um pouquinho mais ali para a terceira sessão, né? Ou seja, a gente vai dar detalhes das inscrições, até quando, valor também importante, né? Valor das bolsas, para pessoas, para redações que queiram desenvolver projetos inovadores, que queiram explorar novos terrenos para disseminar informação factual. Os nossos treinamentos eles estão sendo conduzidos por meio do fórum do ICFJ, o Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. Alguns de vocês já devem ter visto alguns outros webinars que eu apresento sobre outros assuntos. E também ele é feito com apoio dos gerentes do fórum, entre os quais gerentes de comunidade, entre os quais eu, e coordenação adicional de Boom Live, o Harry Surjardi e a Marina Ekman. E a nossa convidada de hoje, para falar um pouquinho mais sobre construção de redes e alianças, é a Sanara Santos, diretora da Enóis Jornalismo. Sanara, tudo bem? Bom dia, obrigado por estar aqui conosco nesta manhã de quinta. Olá, Daniel. Olá a todas as pessoas presentes. Estou muito feliz com o convite e ansiosa para a gente trocar mais. Legal, Sanara, eu também estou um pouquinho ansioso. Primeira sessão, a gente sempre tem essa. Vamos ver como é que sai. Inclusive, eu falava um pouco antes com a Sanara sobre como a gente vai fazer com a parte de perguntas. E a ideia que a gente teve foi de tentar dividir, separar um momento para perguntas e respostas mais ao fim da apresentação, mas também à medida que elas forem surgindo, dúvidas, questões e que a gente notar que é importante interromper a apresentação para abordá-las, a gente vai fazer, tá? Só para a gente não quebrar muito a dinâmica. Então, se você tiver dúvida, pode mandar, mas pode ser que sua pergunta fique para o fim, tá certo? Lembrando aqui, ó, que o Q&A está aberto. Ah, Mayara Gomes já diz, obrigado, Mayara, o chat não está funcionando. Vou habilitar aqui, mas vocês, né, como a própria Mayara testou e provou, o Q&A, perguntas e respostas, está aberto. Enquanto isso, Sanara, acho que você pode começar enquanto eu habilito o chat aqui para todos, tá? Olha aqui, deixa eu ver. Mayara está perguntando Chat, se o áudio e o vídeo funciona. Não dos funcionam, convidados, certo? não. Não, de quem estiver acompanhando, não. Mas pode mandar aqui por. Se a pessoa quiser, eu posso habilitar também. Mas, via de regra, a gente vai deixar sem. Mas se a pessoa se sentir mais à vontade,
fazendo a pergunta por vídeo. Ó, o chat está funcionando aqui. Dimas já deu bom dia. Bom Bom dia, dia, Dimas. Dimas. Tá certo, Mayara? Então, se alguém quiser fazer por vídeo, só falar aqui, eu habilito e a gente faz assim, tá bom? Perfeito. Bora lá? Bora lá? Quem sentir a vontade por falar em áudio também, eu acho que também ajuda a otimizar o tempo de vocês, de ficar escrevendo a pergunta. Eu vou pedir um pouquinho de interação também, então usem o chat bastante para a gente trocar um pouco. É, eu gosto dessa dinâmica de troca, eu acho que ela sempre funciona. Antes de colocar para a apresentação, vou me apresentar. É, Bom dia a todo mundo aqui que está comentando. Eu me chamo Sanara Santos, sou diretora de formação da Enóis. A Enóis é um laboratório de jornalismo que trabalha para impulsionar a diversidade, a representatividade e inclusão no jornalismo por meio de formações, redistribuição de grana e projetos. A gente tem aí projetos voltados para jornalistas e projetos voltados também para iniciativas de jornalismo locais, né, periféricas, espalhadas pelo Brasil. Eu moro na zona leste de São Paulo, nasci e fui criada na favela da Ilha, que é uma periferia nova, assim, historicamente, e hoje moro próximo ainda, mas moro na Vila Prudente, continua sendo zona leste. Sou apaixonada por jornalismo, acho que o jornalismo, esses dias me fizeram uma pergunta, né, sobre o amor ao jornalismo, eu falei que o jornalismo, ele supriu uma fome que eu tinha de justiça em algum lugar ali, o jornalismo conseguiu suprir essa minha necessidade de um mundo mais justo, e eu acho que o jornalismo, ele me alimenta, então sou muito apaixonada por isso e por falar sobre diversidade, principalmente. E hoje a gente vai falar sobre distribuição, que é um dos pontos fortes da Enóis. A Enóis tem um guia de distribuição que, que dá passo a passo. Eu deixei o QR Code mais para o final para vocês acessarem esse guia também. Mas hoje a gente vai falar de distribuição, que está muito relacionado com público, está muito relacionado com a audiência, está muito relacionado com as narrativas que a gente quer construir para a nossa iniciativa de jornalismo, como a gente quer e aonde a gente quer colocar a nossa iniciativa, quem a gente quer impactar. E se a gente está preocupado de fazer a informação chegar, se a gente tem a preocupação de fazer a informação chegar nas pessoas e não só construir informação, né? Não só fazer a informação, mas ter a preocupação de fazer ela chegar em quem precisa chegar, eu acho que a distribuição ela é o lugar para a gente discutir isso e que abre lacunas para a gente discutir milhares de outras coisas, como acessibilidade, inclusão, até repensar os nossos modelos de negócios quando a gente está falando de fazer a informação chegar em quem precisa. Então, espero poder ajudar vocês hoje com essas trocas. Vou colocar aqui para apresentar. Se vocês tiverem perguntas, também coloquem no chat. Eu estou com ele aberto aqui, consigo olhar. Aí aqui tá, né, um pouquinho das próximas aulas. E aí sempre me veio essa primeira pergunta que a gente vai tentar responder, que é como você cria alianças e redes a partir da distribuição. Não tem a resposta agora, acho que a resposta vai ser construída aqui enquanto a gente estiver falando, enquanto eu estiver apresentando um pouco das estratégias que nós já construiu, das sistematizações e metodologias que a gente já fez de distribuição e que parceiros nossos também já fizeram. A gente vai trazer algumas experiências dos nossos parceiros e para procurar aí chegar nessa resposta. Mas, para começar, eu vou pedir para vocês aí 2 minutinhos de reflexão para vocês pensarem um pouco nessa pergunta aqui, o que é distribuição? Queria que vocês parassem e refletissem para vocês, na memória de vocês, qual é a primeira lembrança referente ao jornalismo que vocês têm, é, ou referente à comunicação. Qual é a primeira memória que vocês têm? Vocês conseguem, alguém consegue aí colocar no chat uma memória para mim? Uma primeira memória que vocês têm com o jornalismo? Eu tenho uma primeira, vou dar um exemplo para me fazer de exemplo aqui, que eu sempre comento, que é o meu vô.
assistindo o Jornal Nacional. Meu avô até hoje, ele assiste todos os jornais. Ele é certinho. Você chega na casa meio-dia, ele tá assistindo o jornal de manhã, antes de fazer o café, ele tá assistindo o jornal. Ó, Globo Repórter, 11 de setembro, o Gregory colocou. Minha mãe ouvindo a AM, família, ó, Rádio do Interior de Minas, a família ouvindo, Jornal Nacional, Jornal do Brasil Impresso. Ó, plantão da Globo interrompendo o programa da Xuxa para falar do impeachment do Collor. O Pedro Belo trouxe. Meus pais assistindo o que eles chamam até hoje de noticiário local. Muita 11 de rádio também, setembro né? também. Muita rádio, né? Televisão, rádio, faz parte da nossa história, né? Uhum. Ó, o Rafael Glória tem uma memória parecida com a sua. O avô lendo o jornal todo dia. Olha que legal, ó, a Marta aqui, eu lembro com 8 anos de idade assistindo o Jornal Nacional e pensando que queria ser jornalista na época, que delícia. É nesse momento também que a gente se encontra, né, Marta? Que a gente percebe ali alguma afinidade com uma profissão, né? Minha mãe, ah, sim, a Sandra Nenberg no jornal hoje. Ai, que tudo. Obrigado pelo compartilhamento. Ó, aqui, ó, alguém trouxe lendo o jornal. Acho que eu não vi muitos. Ah, teve alguns jornais impressos, né? Também aqui, além do jornal. Cresci dentro de uma banca de jornal. Então, eu me formei. Peraí, que subiu aqui para mim. Ah, eu perdi a mensagem que eu. De que? Do. Aqui, ó. O Ronaldo falou, né? Então, eu me formei ainda criança, lendo todos os jornais locais impressos de São Paulo. Ai, que legal, Ronaldo. Então, vou passar aqui para o próximo slide, que é para continuar essa nossa interação. É, Então, agora eu vou pedir para vocês mapearem para mim o caminho que essa notícia fazia para chegar até vocês. É, que tá aí, tá quase que implícito no que vocês foram dando como respostas, né? Tem a banca de jornal, tem a rádio, tem a televisão, tem um caminho para que a notícia chegue, né, para aquela informação chegar até a gente. Então, esse caminho é a distribuição, basicamente. Parece uma coisa muito óbvia de se pensar, né? O caminho da notícia chegar na televisão e chegar até a gente a distribuição, né? É fazer chegar até as pessoas. Parece óbvio, só que é esse caminho aqui que dá embrulho em muita gente e que dá dor em muitas organizações. E aí, falando, né, trazendo aí o que é distribuição, que é o caminho, né, esse caminho que a notícia vai chegar para que a notícia faz para chegar até a gente, seja no rádio, na televisão, no jornal impresso, a gente andando um pouco mais para a atualidade, né, pelos sites, Instagram, redes sociais, pelo WhatsApp, milhares, né, milhares de lugares, muitas informações. Então, existem muitos caminhos, esses caminhos só foram crescendo. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos de distribuição que eu acho que foram bem executadas e que são sempre bem executadas. O primeiro exemplo que eu vou trazer é de uma moça que eu sou fã. Eu não sei se vocês conhecem, já tiveram a oportunidade de ouvir a história dela, é a Carla Cico. A Carla Cico, ela é do Rio de Janeiro, da Cidade de Deus. Ela é uma mulher negra e ela tem o CDD Acontece. O CDD Acontece é um grupo de WhatsApp que deve ter aí mais de seus 11 mil contatos da Cidade de Deus. Ela descobriu no WhatsApp uma estratégia de fazer distribuição de informação. Então, ela começou fazendo distribuição de informação. Daqui a pouco, ela entendeu que ela podia fazer muito mais com aquilo, porque os contatos que ela tinha dentro do território dela, nenhum outro lugar tinha. Nenhum outro lugar tinha esses contatos para fazer distribuição de informação. E aí, a Carla Cico, muito esperta,
começou a comercializar isso com os produtores locais, com vendedores, com a pizzaria. Então, a pizzaria ali do bairro e a Cidade de Deus é gigantíssima, né? Não tem só uma pizzaria, tem várias. Então, a pizzaria, a padaria, a churrascaria que estava abrindo, uma lojinha, o que fazia? A galera ia fazer a publicidade ia, pela Carla Fico. Então, a galera comprava o pacote de publicidade, a Carla se pega esse pacote e distribui para esses 11 mil contatos espalhados pela Cidade de Deus, de uma organização que é assustadora, inclusive ela poderia estar aqui falando sobre distribuição hoje, que seria uma aula prática do que ela faz assim no WhatsApp, que é algo sensacional. E aí ela consegue, e esse público só vai aumentando, então as pessoas vão entrando para fazer parte dessa rede do CDD Acontece para receber informações locais, receber informações sobre o que está acontecendo no Brasil e para também receber essas publicidades, né, de lojas, da economia que gira ali em torno da Cidade de Deus. E ela criou umas estratégias loucas para reter esse público. Então, ela faz um aniversário, ela sorteia, como né, a pessoa para entrar no WhatsApp preenche o formulário, ela consegue pegar dados básicos dessa pessoa, então ela tem a data de aniversário. Então, ela separa as pessoas por data de aniversário, faz um sorteio e dá um aniversário no mês para uma pessoa, aniversário surpresa. Às vezes ela consegue com a pizzaria que faz publicidade, uma pizza e ela faz um sorteio de pizza com essa rede. Parece uma estratégia muito, né, muito nada a ver, mas é uma puta estratégia de comunicação para você reter o seu público, porque as pessoas querem ficar no CDD Acontece, porque vai que você é sorteado com a pizza, você é sorteado com o aniversário, você está recebendo informações. Então, ela tem uma estratégia, um desenho de distribuição. O modelo de negócio dela é distribuir informação via WhatsApp, tão respeitado que ela foi o WhatsApp Business, fez um comercial, e esse comercial do WhatsApp Business é sobre a Carla Cico. Ela foi a primeira empresa do Brasil a ser verificada no WhatsApp Business por conta desse trabalho dela. Então, vou compartilhar esse comercial do WhatsApp Business para ela contar um pouquinho da história dela para gente. Pode ser? Vou colocar aqui no YouTube. Eu já deixei link. Depois eu posso mandar os links pro Daniel e ele compartilha com vocês para vocês procurarem também. Mas se vocês entrarem no CDD Acontece no Instagram ou no qualquer rede social, elas têm. Elas são maravilhosas. Vou aqui desconectar o meu Bluetooth. O som do Zoom só funciona sem o fone, né, Daniel? A gente descobriu recentemente. Tem que ter os macetes aqui, porque senão a gente compartilha o vídeo, mas sai sem áudio, e agora os Ó, eu vou dois ao mesmo colocar aqui tempo. um teste. Se estiver funcionando, Daniel, você faz um joinha para mim e aí a gente continua. Todo mundo só associa a Cidade de Deus a tiroteio, a crime, a roubos. Eu acho que a gente é muito melhor do que a gente é visto. Meu nome é Carla Ciclos, eu sou jornalista comunitária e fundadora do jornal CDD Acontece, que compartilha história de sucessos para a minha comunidade, a Cidade de Deus, Rio de Janeiro, Brasil. Pessoas ainda são preconceituosas de não querer contratar moradores da Cidade de Deus, fazendo parcerias com agências de emprego. Falo para eles, quando você tiver a vaga de emprego, divulga com a gente. O CDD Acontece tem 6 mil pessoas na lista de transmissão no WhatsApp. Quando a minha amiga Leni criou uma escola de estética gratuita, enviei uma mensagem no CDD Acontece e logo a notícia se espalhou. No dia seguinte, quando eu cheguei na escola, a fila virava o quarteirão. Agora são mais de 1.000 alunos, uma nova opção de carreira. O CDD Acontece tem a missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram aqui e moldar o que as pessoas pensam de nós. Curtinho, né? Mas é um exemplo aí de mobilização, de como a gente fortalece, cria rede, fortalece essa rede, né, desse contato. Esse vídeo é antigo, então ela tinha 6 mil nessa época. Da última vez que eu falei com ela, era 11, tenho certeza que já aumentaram aí
Sempre que penso em distribuição, eu penso na Carla Cico e no trabalho que ela faz, que é sensacional. Vou trazer um outro exemplo agora de distribuição, que é de um garoto chamado Daniel Paixão. Ele tem um grupo, ele é jornalista e músico, e ele tem um grupo chamado, acho que é Fruto de Favela. E aí, durante a pandemia, e aí eu vou trazer bastantes exemplos da pandemia, porque foi um momento que as estratégias de distribuições de várias iniciativas, e eu acho que vale destacar que são iniciativas locais, a gente está falando de um tipo específico de jornalismo que se preocupa em pensar em novas estratégias e formatos de comunicação para alcançar o público. O Daniel teve a ideia, a Marco Zero Conteúdo abriu um edital, e aí, para produção de conteúdos sobre o coronavírus para as periferias, e o Daniel Paixão, ele teve a ideia de chamar o grupo dele e escrever um brega protesto. Ele tem dois muito bons, que esse do show coronavírus é informativo, então tem o trabalho o serviço de, né, um jornalismo de serviço ali, né, de prestar informações sobre o coronavírus. E aí ele tem um outro que é muito bom também, que é denunciando o bairro dele, sobre os problemas do bairro dele. Então ele fala da ponte que caiu, e é brega protesto, é um brega funk para fazer protestos e com esse intuito de trazer informações relacionadas ao território. Eu vou colocar o do coronavírus, porque eu adoro esse, mas se vocês escreverem lá, Fruto de Favela, tem esses dois vídeos, tem outros também. O Daniel Paixão, ele é um excelente jornalista e também um ótimo músico. Vou colocar aqui para vocês ouvirem um pouquinho, acho que eu não vou colocar tudo. Nesse treco na voz, o Jana já está e o Daniel Paixão. Na caixinha, no Brasil já estou. Tanara? Tá matando até na favela, chegou da criança ao idoso, todo mundo infectou. E se nós não se cuidar, vamos viver esse terror. Tem que prevenir para melhorar. Fica dentro de casa para isso passar. Coronavírus chato, coronavírus cruel. Demão, use máscara, passe álcool em gel. Coronavírus chato, coronavírus cruel. Demão, use máscara, passe álcool em gel. Álcool em gel, álcool em gel. Álcool em gel. Demão, use máscara, passe álcool em gel. Álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel, geral, passe álcool em gel, prefeitura, cadê das suas emergências nas comunidades? A favela se organizou, e popular cresceu, na caixinha que tudo no Brasil já estou. Pronto, que eu tenho mais algumas coisas para compartilhar. Eu adoro essa música, porque ela é isso, é informativa, é um formato que as pessoas consomem, é música que todo mundo vai consumir, então viraliza muito rápido na comunidade, e é isso, é fazer a informação chegar no formato que ela precisa chegar e que as pessoas vão consumir, né? Abrir mão um pouquinho do formato ali 4x4 do jornalismo, texto, é transformar esse texto, ter a possibilidade de transformar ele para alcançar as pessoas que a gente quer chegar, e é fugir um pouquinho da caixinha mesmo, quando a gente está pensando em distribuição. Nesse mesmo frame aí da pandemia, eu vou trazer um muito bom da Mural. A agência Mural fez durante a pandemia, eles lançaram um podcast chamado Em Quarentena. Esse podcast era para informar a comunidade sobre cuidados e se atentar à questão da pandemia, da quarentena. E o Em Quarentena, ele foi circulado, né? Eu procurei o vídeo, mas não achei. Mas ele foi circulado. é, era um podcast que ele era circulado via carro de som. Então, você tem um podcast no Spotify, só que a estratégia dele de distribuição era circular ele com carros de som nas comunidades. Então, eles selecionaram comunidades
e esses carros de som iam passando pelas comunidades, colocando episódios do Em Quarentena. E aí era a estratégia de fazer a comunidade escutar de dentro de casa o podcast com o carro de som passando. Então ele passava numa rua, ficava um tempo parado. São episódios mais curtos, até para conseguir dar essa facilidade, né, do carro de som ficar ali 10 minutinhos. Isso é distribuição. Mudar o formato para atingir o maior público, Mayara, é distribuição. Porque faz parte, e a gente vai falar um pouquinho sobre como pensar a distribuição. O formato, ele é essencial para quando a gente está pensando em distribuição, em como a informação vai chegar. Levando em consideração que nem todo mundo vai acessar um site e vai ter possibilidades de ler um texto, ou vai ter paciência para ler um texto longo. O tempo, o formato que a gente vai produzir o nosso conteúdo, ele vai definir como a gente vai distribuir ele. E aí, depois de eu apresentar esses últimos vídeos, eu tenho uma filosofia que é a distribuição, ela está junto do planejamento da minha pauta. Eu tenho que pensar o formato de distribuição e como que eu quero alcançar os meus públicos, já quando eu estou planejando a minha pauta. Informações com cartazes em ônibus, praças. A gente fez em alguns anos atrás, Marta, um trabalho junto com o Infografite, que é uma iniciativa aqui de São Paulo, que trabalha fazendo grafites com informação. E aí a gente fez uma produção de pauta sobre o transporte público de São Paulo. E aí a gente fez uma mobilização numa praça no Grajaú, que é na zona sul de São Paulo, né? E a gente fez essa mobilização na praça que tinha uma atividade, então teve sarau, teve umas batalhas de rap, todas com essa temática do transporte urbano, público, e enquanto isso, o Infografite pegou uma parede para grafitar dados sobre o transporte público de São Paulo. Então a gente foi nos grafiteiros e nos rappers, preparou eles para fazerem uma batalha sobre transporte, então a batalha de rap era temática, né, que é comum, se alguém já foi aqui em batalha de rap sabe como funciona, né? Algumas são temáticas, e esse foi o formato de distribuição para a comunidade, para aquela juventude que era a maior impactada, a partir do rap, dos movimentos culturais e do grafite, que era isso. Então, a galera ia se mobilizando para grafitar, enquanto isso ela ia tendo acesso aos dados, os dados iam ficar estampados numa parede na comunidade para todo mundo ver. Isso tudo poderia ser um texto, poderia ser um podcast, e a gente decidiu transformar em uma ação física ali dentro do território. A gente também fez um podcast sobre, acho que 3 episódios, mas a gente pensou nesse formato paralelo para alcançar o nosso público numa ação dentro do território. Isso é distribuição, é pensar estrategicamente a distribuição. E aí eu vou trazer só mais um formato de conteúdo para vocês, que não é nem vídeo, é só compartilhamento de tela, que é o Zine. Eu não sei se vocês conhecem o Zine, já tiveram proximidade. O Zine é super underground, é da galera mais. Peraí que eu tô voltando a conectar meu fone aqui. É da galera mais underground de produção de conteúdo. Então, geralmente, poetas, artistas produzem o Zine, que é um livrozinho pequenininho. Eu tenho um na minha geladeira ali. Que é isso, é uma folha de sulfite. Você pode usar uma folha de sulfite e um A4 para produzir um zine. E aí você dobra para fazer um livrinho e você faz a sua produção nesse zine. A gente produziu também na pandemia, em um dos nossos projetos, que era esse, de falar sobre primeira infância e adolescência no contexto do coronavírus. E aí a gente tinha uma grana disponível para algumas produções de conteúdos voltadas para a pandemia, e o Rock, que é essa pessoa, produziu um guia de autocuidado para quem cuida, né? Pensando nas pessoas que estavam dentro das casas, cuidando, na sua grande maioria, mulheres, mães, que estavam fazendo cuidado, né, durante a pandemia. Ele construiu esse zine. A gente tem um formato aqui em PDF, então ele foi mais ou menos assim. Então, tem, né, as pessoas foram entrevistadas, algumas dicas de como cuidar, e aqui os patrocinadores e o Neném do Zap, né? Que foi esse que a gente descobriu, o Neném do Zap. Não sei se vocês já viram o Neném do Zap, que é um robô
no WhatsApp que dá dicas sobre primeira infância e adolescência. E aí é um robozinho, assim, que é um bebezinho, é muito fofinho. E aí ele dava essa dica de entrar no perfil. E aí a Uzine é muito simples. Ele tem que ter poucas informações de forma objetiva. E ele circula com uma facilidade. A gente conseguiu fazer 1.000 tiragens dele no físico e colocou. E aí vem a estratégia de distribuição. É o Zine, então pensamos no formato que a gente quer distribuir isso. O formato é o Zine, porque ele vai alcançar mais pessoas, que a gente pode distribuir com muita facilidade. Ele é fácil de produzir. Então, se você produz um, você bota para fazer cópia, e você pode autorizar. É isso, né? As pessoas podem fazer cópias na sua própria casa do Zine e tem um alcance que você até não consegue calcular, porque ele tem uma fácil disseminação. E aí, junto com essa estratégia, aonde a gente vai levar esse Zine, a gente decidiu colocar nas cestas básicas, porque quem estava indo pegar as cestas básicas nas periferias, né, eram, na sua grande maioria, mulheres mães. Então, a gente ia alcançar o nosso público a partir de um movimento parceiro. E aí foi essa necessidade de criar uma aliança com essas iniciativas que estavam fazendo distribuição de cestas básicas para receberem os nossos guias, colocarem dentro das cestas básicas e fazerem essa distribuição. Então, dentro da cesta tava, né, os alimentos, tinham produtos de higiene básica, a gente sabe a história do sabonete, né? Tinha pessoas que não tinham sabonete dentro de casa para fazer a higienização, álcool em gel, e tinha um guia de autocuidado para quem cuida. E a gente conseguiu fazer essa estratégia de distribuição a partir do formato. Como era um formato físico, um zine, ele vai circular dentro. Então, ele foi distribuído nessas cestas básicas. Sanara, posso te interpelar, fazer uma Claro. pergunta? Como é que foi chegar para essa companhia de distribuição e pedir para eles, vocês querem distribuir meu Zine? Como é que se deu esse contato? A gente nunca faz nada sozinho, Daniel. A gente sempre tem que fazer em rede. O poder da rede é exatamente isso. A gente sempre vai conhecer alguém que conhece alguém que consegue aproximar esses contatos. No caso, a gente tem nós somos uma organização muito diversa. Somos uma organização de 15 pessoas, são 14 mulheres, de diferentes estados do Brasil, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres, né, periféricas. E aí a gente tem a Glorinha, que é da nossa área de comunicação. Ela mora no Paraisópolis. E aí a gente falou, vamos distribuir nas periferias. E aí ela, morando no Paraisópolis e tendo uma incidência dentro do Paraisópolis, que vai ser uma coisa que eu vou dar de dica mais para frente, que é a gente tem que procurar os nossos pontos. Essa palavra às vezes causa um pouco de confusão, né? O nó de rede. A gente precisa encontrar esse nó de rede. Essa pessoa que é um nó que todo mundo passa por ela ali dentro da comunidade. E a Glorinha é um Uhum. desses nós de redes do Paraisópolis. Paraisópolis é uma favela enorme. Então, ela é um desses nós de rede. Sendo um nó de rede, Glorinha conhecia o pessoal do G10, que é a organização das 10 maiores favelas do Brasil. E aí, G10 estava fazendo essas ações. E aí, a gente foi e entrou em contato com o G10 para fincar essa parceria, né? Obviamente, tem essa parte da formalização de uma parceria, né? Que é você vai descrever muito bem quem você é, né? Quem você é, digo, sua organização, né? Qual é a sua organização? Qual a ideia desse projeto? O que vocês querem fazer? Se existe alguma contrapartida, né? Então a gente vai estar doando os guias e a gente quer, por exemplo, o número de guias distribuídos. Vocês podem fazer isso? Então a gente vai mandar, vocês podem fazer cópia desses guias e a gente precisa do número deles distribuídos. É uma contrapartida que era necessária para a gente. E aí eles podem também fazer uma contrapartida, né? Então vocês vão dar pelo menos 1.000 guias, que foi isso que a gente fez. A gente conseguiu uma captação para produzir 1.000 exemplares deles. E aí a gente conseguiu dar para eles fazerem cópias desses exemplares para ir distribuindo nas favelas de São Paulo.
E teve essa contrapartida da gente dar 1.000 guias e deles em troca darem os números, porque esses números são relevantíssimos quando a gente está falando de distribuição. Vai ser também uma das dicas que eu vou dar. A gente tem que medir as nossas ações de distribuição para entender quais funcionam. A gente entendeu que essa distribuição das cestas básicas, de ir nas cestas básicas, ela funcionou para a gente por conta dos números. A gente conseguiu fazer, e aí o que aconteceu, que é o mais louco? Outras ONGs, OSCs, que estavam fazendo essa distribuição de cestas básicas, receberam um guia e acionaram a nós para produzir, distribuir mais guias. Então, tem esse poder de procura quem já está fazendo, né? De vez a gente pensar em fazer essa distribuição lá na comunidade, vamos procurar quem já faz isso. Tá ali o pessoal fazendo entrega de cesta básica. Vamos entrar na onda deles e colocar o nosso guia ali dentro. A gente está fortalecendo o trampo, a gente está fazendo a nossa distribuição, a gente está conseguindo alcançar a nossa ideia, né? O que a gente queria, que é distribuir o nosso conteúdo e fazer chegar nas pessoas que precisam. E está criando uma rede, né? Então a gente consegue milhares de pontos positivos com essa ação. Também tem uma outra ação da Carla Cico, que foi fazer uma parceria de imprimir nos papéis de pão algumas informações. E aí é isso. Ela ficou Essa é essa. diferente. Essa é muito diferente. Ela fincou parcerias com as padarias. E aí tinham conteúdos no papel de pão. Então todo mundo que comprava pão tava textos escritos. E é isso, ela entrou, ela precisava distribuir, ela entrou num lugar que a distribuição, que é bem inusitado, mas que a distribuição já acontece, é na padaria. A gente poderia, inclusive, ter deixado nossos zines nas padarias, nos mercados que as pessoas estavam indo para comprar, nas farmácias. E aí as pessoas conseguem trazer, conseguem ir ali onde já acontece essa distribuição. Exatamente, é pensar em novos modelos de distribuição e trazendo aqui fofocas. É a grande preocupação de mídias grandes, assim. Eu estava conversando com alguns amigos de alguns jornais aí, sabe? G1, esses grandões, e eles estão com muita preocupação em como fazer a informação chegar, porque é isso, né? Coloco no meu site as pessoas que venham no meu site, baixem meu aplicativo. Eles não pensam no caminho que eles precisam fazer para a informação chegar, e isso já é feito por essas organizações, pela Marco Zero Conteúdo, pela Agência Mural, que faz isso muito bem, que pensa em várias estratégias, pela Carla Cico, né? Carro de som, já vi pessoal andando de bike, colocando a caixa de som na bike e fazendo a distribuição do seu conteúdo através da sua caixa de som. Agora eu vou continuar aqui para cuidar do meu tempo. Então, é... Quando você começa, Sanara, só vou lendo alguns comentários aqui, tá? Só pra gente não deixar silêncio. passar. O Pedro tinha perguntado se tinha mais algum angolano na sessão. Pedro, se eu não me engano, tinha, não lembro o nome ao certo. Depois a Viviana Armando diz aqui que uma das formas de atingir maior número de receptores é unir os formatos informais com os formais, para sair do comum, do habitual. Ela diz também que o importante é pensar no público-alvo, como chegar até ele de um jeito impactante, cativante. A Eliana fala que foram muito interessantes os exemplos que você trouxe. A Ana Paula faz uma boa comparação, isso me despertou também uma memória aqui, igual as caixinhas de gelatina achocolatado que tinham aquelas curiosidades na parte de trás para as crianças. Marina faz uma provocação engraçada, todo mundo compra pão, já jornal, só se for para pegar o cocô do cachorro, infelizmente. E vamos seguir, depois eu leio o da Marta aqui. Perfeito. Obrigada, Daniel. E aí, aí eu trouxe esse textinho aqui que foi mais ou menos o que eu tô falando, que existe uma desigualdade de como as informações chegam, de como as pessoas acessam as informações, é, e pensar em novos formatos de distribuição é pensar para além do conteúdo em si,
nas pessoas que vão acessar esse conteúdo, né? A gente está falando aqui de pessoas quando a gente está falando de distribuição. É a preocupação de fazer a informação chegar nas pessoas, independente de qual seja o conteúdo em si, né? Então, é tirar um pouquinho o protagonismo do conteúdo quando a gente está pensando em distribuição e colocar as pessoas no protagonismo. E aí aqui traz esses exemplos, né? Então, carros de som, rádios locais, panfletagens, anúncios, jornais impressos locais, eventos, né? Atividades culturais, como é entrar dentro desses lugares. E eu acho que tem uma frase que a gente sempre traz quando a gente pensa em distribuição na Enóis, que é sobre a gente tomar o controle da narrativa que a gente quer ecoar e, e, e começar a traçar como que narrativa a gente quer construir para fazer as histórias chegar, sabe? É conseguir também tomar os controles das narrativas que a gente entende qual é a estratégia que melhor funciona para o nosso público. Então a gente tá sim controlando uma parte das narrativas que acessam essas pessoas, né? E que vão acessar elas. E falando um pouquinho sobre que etapa, né? Então, Sanara, em que lugar a gente vai pensar a distribuição? E que, para mim, a distribuição ela tem que ser pensada no planejamento. Ela faz parte ela faz parte do projeto como um todo. Porque se a gente pensar num fluxograma, né? Num fluxo de produção de pauta, ou no fluxo de desenvolvimento de qualquer projeto que a gente vai fazer. Então, vamos fazer um projeto tal, ele tem um fluxo, né? Planejamento, pré-produção, né? Execução ali, né? Produção, execução, finalização, entrega de relatório. E a distribuição, ela sempre a ação de distribuir, ela sempre vai estar ali para o final, obviamente, né? Você precisa ter o produto construído para distribuir esse conteúdo. Só que a gente pode esticar, e a ideia é essa, né? Esticar a distribuição do planejamento à finalização. Porque se a gente não planeja a distribuição, a gente vai encontrar alguns probleminhas, que é tempo, dinheiro, principalmente, e formato. Então, quando a gente começa a pensar um conteúdo que ele vai ter só um formato, que ele já tem um formato ali. E aí você pensa uma estratégia de distribuição, e isso acontece muito nos projetos da Enóis, assim, a gente sempre está falando de distribuição e isso sempre acontece. Então, a gente está ali, aí eles construíram uma pauta muito legal, uma pauta muito foda, assim, e aí eles construíram muito bem, colocaram texto e imagem. Ok, adoramos, eu adoro. E aí, quando eles vão pensar na estratégia de distribuição, então, como a gente vai fazer esse texto e reportagem chegarem nas pessoas, eles vão ter que pensar em novos formatos desse texto e reportagem, que já poderia estar no planejamento. Então, por exemplo, eu tenho uma estratégia pessoal de distribuição, que sempre quando eu escrevo algum conteúdo, a minha avó é uma mulher que não sabe ler, o meu avô também, ele lê com muita dificuldade, ele também já está bem idosinho. E eu gosto de compartilhar meus conteúdos com eles. Assim, a primeira matéria que eu escrevi foi sobre meu avô, porque eram sobre pedreiros de quebrada, e eu entrevistei ele, que era um pedreiro que ajudou a construir a favela da Ilha, que foi onde eu nasci. E aí eu sempre leio os conteúdos para eles. E aí também se tornou um hábito meu gravar o que eu tô lendo. Então, eu vou gravar no áudio do WhatsApp ou no gravador mesmo do celular. Gravar o que eu tô lendo para compartilhar o que eu tô lendo com pessoas que também não leem. O meu pai também não lê, mas meu pai tem WhatsApp, né? Eu converso com meu pai só por áudio, eu não converso por texto com meu pai, porque meu pai não vai conseguir ler. E aí, ele consegue ler o meu conteúdo, ele consegue acessar, né? Ler e acessar o meu conteúdo jornalístico, porque eu mandei um áudio para ele, né? Eu pensei em formato à parte da minha do texto e da imagem. Só que se eu não coloco isso no meu planejamento, na minha etapa de planejamento da produção da minha pauta, isso vai me onerar lá no final. Eu vou ter que pensar uma nova estratégia no final. Então, terminei, entreguei o texto, aí eu vou ter que fazer o áudio. Não, já vou deixar meu áudio pronto. Na hora que o texto sair, no site também já lanço o áudio, o Reels, né? Vou fazer um Reels falando sobre a matéria,
com a matéria de fundo, e toda esses produtos que você cria para fazer o conteúdo chegar, né, e pensar em novos formatos para o seu conteúdo alcançar as pessoas, eles têm que fazer parte da etapa de planejamento, porque senão no final você vai ter que separar um tempo da sua vida a mais para produzir esses conteúdos. E quando a gente planeja, a gente produz na parte de execução, né? Enquanto a gente está construindo. Então a gente já pensa estrategicamente. Então, vou separar essa aspas aqui, que pode não ir para o meu texto, mas que vai para o meu Reels, causar um impacto. Você ali na etapa de execução, você já pensa estrategicamente o que você vai fazer de distribuição ali, né? Até para pensar um QR Code, que hoje eu vejo que a galera usa muito, né? Deixa os QR Codes disponíveis. Eu aqui mesmo usei vários QR Codes para deixar disponíveis para vocês. Fazer parte da etapa de planejamento da sua produção. Então, em qual etapa a gente vai pensar a distribuição? A gente não vai pensar no final do nosso projeto. A gente vai pensar no planejamento. Quando eu pensar minha pauta, então, eu vou escrever uma matéria sobre a alimentação saudável para pessoas trans em processo de hormonização. Que era uma coisa que eu estava pensando em escrever, porque eu li pouco sobre. Então, minha pauta é essa. Eu vou pensar a distribuição desse conteúdo para as pessoas trans, porque eu vou falar sobre alimentação para elas. É, a minha distribuição ela vai estar junto com a construção da minha pauta. Eu vou ter que pensar a minha pauta junto com a distribuição, porque eu tenho que impactar as pessoas trans. Eu não vou escrever para ninguém ler. Eu quero escrever para essas pessoas lerem. Eu quero que essa pauta de alimentação chegue nessas pessoas. Eu vou montar um grupo, no grupo das bonecas, o grupo das travestis que eu tenho aqui, vou mandar um áudio para elas, porque eu sei que elas não vão consumir, entrar no site. Eu vou pensar em cards e vou mandar cards, vou pensar num GIF que lance coisas bem rápidas e básicas, e deixa o link ali no final para quem se interessar entrar. Isso vai fazer parte da construção da minha pauta. Próximo aqui. E aí, o primeiro passo, eu não sei, eu cometi um ato falho, talvez, de não ter perguntado para o Daniel um pouco do perfil das pessoas que estão participando, né? Se são mais gestores, jornalistas. Mas eu acho que vale tanto para gestores como para jornalistas. Eu acho que tem um trabalhinho diferente, mas para a gente começar a pensar na distribuição, e aí colocar na nossa cabeça o mood de distribuição, a gente primeiro tem que empoderar as nossas redações para distribuir. E aí aqui eu vou dar uma pausinha, que aí é um tema quase que um pouco delicado, né? Porque existe, na real mesmo, né? Vocês já conseguiram mapear quantos dos jornalistas, ou se você mesmo republica os conteúdos que você produz? É que isso já é uma distribuição básica, né? Pegar o conteúdo do site e compartilhar no seu LinkedIn, no seu Twitter e no Instagram, sabe? Esse hábito aqui já é muito difícil entre jornalistas que estão dentro das redações, eu compartilhar o conteúdo que meu amigo fez, compartilhar os conteúdos que a minha iniciativa produz, principalmente quando a gente está falando de iniciativa local, de jornalismo local, periférico, é, mais nichado, é muito importante a gente criar essa mentalidade e incentivar um real propósito para que a distribuição ela não seja só uma missão de uma parte da redação, que é quem publica, mas que distribuir pode ser uma responsabilidade, uma corresponsabilidade de todo mundo que está dentro da redação, né? Fazer esse conteúdo chegar. Mas isso é um caminho, né? Uma cultura na real. E aí eu sempre tenho algumas diquinhas de como que a gente faz esse passo a passo de empoderamento. Eu sempre eu questiono muito essa palavra, empoderamento, mas eu acho que sempre ela explica bem. Ela explica bem o que a gente está falando aqui. Que eu acho que primeiro, entender quais são seus alcances, né? E poder compartilhar isso com a sua redação.
Então, criar esse hábito de compartilhar os alcances que vocês estão tendo é, nos conteúdos que estão sendo produzidos e não de uma forma punitivista, tipo, o seu conteúdo não teve muito alcance. Porque existe uma questão também de cultura das redações da cultura do público, né? Eu tive um problema há um tempo atrás de meus conteúdos sobre pessoas trans não estavam dando muita visibilidade em determinado veículo. E aí eu questionei também, tipo, será que as pessoas sentem a vontade para ler o texto na hora que tá escrito trans ali e que tá as pessoas não têm essa cultura. Será que as pessoas têm interesse? Será que a gente tem público trans o suficiente para ler uma pauta sobre saúde das pessoas trans? Quem vai se preocupar com a saúde das pessoas trans? É cultura do Brasil se preocupar com a saúde das pessoas trans? Não, então as pessoas não vão consumir. É claro, existe esse lugar da cultura que também torna conteúdos mais acessados, conteúdos menos acessados, por conta da relevância para cada uma das pessoas. Mas mapear esse alcance para a gente entender o que a gente está precisando melhorar para alcançar mais. E geralmente é pensar em novos públicos, né? Pensar em alcançar públicos diversos. Mas e aí, esse rolezinho que eu estava falando, né? Medir é importante exatamente por isso. Medir o quanto que você está tendo de alcance é importante para você entender para onde você vai querer ir. E não necessariamente, né, para ser punitivista e falar que o jornalista não está produzindo com qualidade ou não. Faça uma análise das suas estratégias de distribuição. Perguntar para vocês agora, se vocês conseguem mapear para mim, quais são as estratégias de distribuição que a sua iniciativa tem, vocês conseguem me trazer? Então, quais são os lugares, né? Redes sociais é uma estratégia, e-mail é uma estratégia, o físico, né? O físico é outra estratégia. Ah, e a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente distribui os nossos conteúdos, que tem se tornado mais comum, né? Eu tenho visto aí vários jornais e redações abrindo grupos de WhatsApp onde eles ficam mandando as notícias. Aqueles grupos agora que tem no Instagram, que você manda. Então, faça essa análise da sua distribuição, do que você já está fazendo de distribuição, para entender que você já parte de algum lugar, que a gente sempre parte de algum lugar, né? A gente sempre está fazendo alguma coisa. Mas é isso. Mesmo que pequenas, mapeie elas para você conseguir entender aonde você pode melhorar, quais você deve esquecer, que tipo, não está funcionando, quais você deve investir mais. E é esse caminho, ó. A Carla trouxe também é, sites, redes sociais, canais no WhatsApp, chique. E aí, um outro lugar mapeie o entorno. E o entorno é em que contexto essa redação está inserida. Vamos mapear esse entorno aqui? A gente está falando que a gente está inserido num contexto e aí eu acho que já é um recorte para todo mundo, né? Quem lê jornal, quem consome jornalismo, já é um recorte por Brasil já é um recorte. Então, eu estou falando com leitores, com pessoas preocupadas em ler. Eu quero falar com pessoas que não querem ler, e mapear esse entorno vai ajudar a gente a entender onde eu estou, e é quase um mapeando persona. Eu vou falar mais sobre personas também, sobre mapear personas, mas fica esse caminho de entender o seu entorno. Tem três palavrinhas que eu adoro, que é super conceitual, que é eco, hétero, alto, eco e hétero. Isso. O alto é eu, na minha relação social, o eco é as pessoas que estão na minha iniciativa em relação à sociedade, e o hétero é a minha sociedade em relação ao mundo, né? Aonde ela está colocada, em que público ela está colocada, para quem ela está falando, para quem ela não fala ainda. Então, mapear esse entorno do que você já está fazendo para entender o que você não está fazendo ainda, né? E aí vem uma parte que eu acho sempre legal, que é trocar com a sua equipe. Eu acho que trazer a equipe para esse debate, não ficar na responsabilidade do editor, ou do gestor, ou de quem pensa mais institucionalmente a organização, ou quem está, né, cuidando dessa parte de rede da sua iniciativa, traz a equipe para o debate de distribuição
busca exemplos da sua equipe. Será que a sua equipe tem uns exemplos muito legais de distribuição que você nunca nem viu e que eles já viram ali, tipo, e acharam uma puta estratégia de fazer o conteúdo chegar até a pessoa, ou até foge disso, né? Uma pessoa usa uma estratégia para distribuir uma música. A gente tinha uma moça que fazia essa estratégia de distribuição de música em alfajor. Ela vendia o alfajor para fazer o CD dela. E aí, no alfajor, vinha um QR Code para você acessar o álbum dela, o CD dela. Então, você comprava ali, pagava R$ 5 no alfajor, e aí vinha já a estratégia de distribuição da música dela, era um cartãozinho com QR Code no alfajor, e ela fazia essa era a estratégia de distribuição. Então, ela tinha um produto que era comida e ela usava a comida para distribuir o CD e a comida pagava a produção do álbum dela, né? Então, também buscar com a sua redação um pouco esse lugar do estamos para... como que a sua redação recebe informação, né? Quais são as estratégias, onde ela está. Porque mapear junto com a redação também cria esse laço de que ela está construindo em conjunto uma estratégia de distribuição. E aí vem esse lugar da corresponsabilidade, né? Se a gente está construindo junto, se a gente está olhando junto novas estratégias de distribuição, as pessoas começam a se sentir mais corresponsáveis em distribuir uma coisa que eu construí em conjunto. E aí vem, né? Conheça mais sua equipe. Então, onde sua equipe circula, como ela consome as informações também, porque a sua equipe também diz muito sobre quais estratégias você pode desenhar. E não é sobre necessariamente marketing. Parece muito marqueteira, né? Essa troca. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente está falando sobre empoderar. Não é sobre a redação ficar mais rica porque a gente está distribuindo para mais pessoas. É sobre a gente cumprir nossa missão no jornalismo de informar. E deixar isso muito claro e compartilhar, sabe? É esse lugar para que a gente tem que trazer para as nossas redações. Distribuir com qualidade para alcançar mais pessoas e com estratégia não é só sobre marketing. E é sobre pessoas. É sobre a gente cumprir a nossa missão no jornalismo. A gente se sente realizado cumprindo a nossa missão no jornalismo. A gente está cumprindo hoje a nossa missão enquanto jornalistas de fazer a informação chegar nas pessoas, de produzir informação. É um pouco desse desafio. Acho que alguém levantou a mão, né? Sim, Sanara, a gente pode já retomar, só para a gente não perder muito tempo, o que você acha? Enquanto isso, eu vou Sim. lendo aqui. O Pedro diz, é possível ver a tela completa da classe? Sim, a gente já vai voltar para a apresentação, Pedro, e depois, acho que até nem falei, bem lembrado, obrigado. Depois a gente vai disponibilizar nossa aula aqui gravada completa no YouTube, tá? Eu mando para quem se inscreveu, eu mando o link para quem se inscreveu por e-mail. Quem está participando dessa sessão depois recebe esse link para assistir novamente na íntegra. A gente também teve outras mensagens aqui. A Marta dizendo que adorou, que os cases que você trouxe deu vários lampejos, ideias para a iniciativa dela, a Coar. O Pedro Belo também falando de uma experiência que ele e a Chloé Pinheiro tiveram num projeto que era para capacitar jovens de comunidades em João Pessoa, para eles serem jovens repórteres, disseminarem conteúdo, para combater a desinformação sobre vacinas. Jéssica elogiando, Pedro também, Maiara, Carla Isabelle dizendo que estão fazendo a estratégia delas nas sites, redes sociais, WhatsApp. E tem problema, a Maiara? Não tem problema nenhum, Mayara. Ela pergunta se tem problema ela estar acompanhando nossa sessão sendo aluna de jornalismo. Não tem problema nenhum. Pode acompanhar. Que bom. Melhor ainda, melhor É, ainda, exato. melhor ainda. Porque pelo menos no meu tempo isso não era muito discutido, não. Você pensar distribuição, não é algo muito falado em sala de aula. Talvez agora seja, não sei. Faz um tempo já. Podemos E é colocar isso. a própria. Ó, Podemos seguir. tal. Certo. Vamos lá? Bora. E aí, aqui também, outro ponto, né? Quando a gente, primeiro, né, olhar para a sua redação, olhar para dentro e preparar a sua redação
para pensar em estratégia de distribuição, e aí depois vocês olham para fora para identificar esses parceiros, essas empresas, indivíduos, esse nó de rede é, que, que eu gosto muito de falar, que é essa pessoa. Eu tenho um exemplo que é ótimo de nó de rede, que é a vizinha fofoqueira do bairro, do grupo de WhatsApp do bairro, que ela sabe de tudo que está acontecendo fora e dentro das casas. Ela sabe o carro que passou, ela sabe quem deixou, quem pegou o lixo e colocou na lixeira da vizinha, porque ela viu isso. Ela tem acesso a todas as informações. É como a gente acessa essas pessoas dentro dos bairros que têm esse poder de mobilização para distribuir, para ajudar a gente a distribuir. A distribuição, ela tem que ser feita em parceria, porque a gente não precisa inventar a roda, porque sempre a gente sempre fica nesse lugar, né? O jornalismo tem que ser inovador. E inovação não é necessariamente inventar a roda, né? É olhar para onde as pessoas não estão olhando. Existe comunicação dentro das periferias. Há algum tempo eu descobri que aqui em São Paulo tem um grupo de WhatsApp, vários grupos, na verdade, de mulheres trans, que elas mulheres trans, né, que trabalham com o programa na prostituição, e aí elas tiram fotos das pessoas, né, dos homens que elas prestam serviço, e quando o homem é agressivo, violento, tem uma atitude suspeita, elas colocam essa foto no grupo com o nome dessa pessoa, né, fazendo essa denúncia para que outra mulher trans, quando, né, caso esse cara vá procurar outra mulher trans para fazer um programa, ela não aceite, porque ela pode estar correndo risco de vida. É, que, que, e é um pouquinho entender esses lugares, isso já existe, sabe? Existe uma estratégia existe uma comunicação entre as pessoas trans para se protegerem na rua. Existe um grupo que as mulheres trans denunciam homens para elas se protegerem. Eu não preciso inventar uma roda, eu preciso entrar dentro dessa roda e fazer o meu conteúdo chegar nessas pessoas. É ter essa sensibilidade de entrar no território e entender o que acontece nele, para então colocar isso junto da sua estratégia de distribuição. E aí vem, né? Na distribuição a gente exercita esse senso crítico de como a gente produz os nossos conteúdos e a gente consegue fazer essa reflexão sobre produção e que o, co- como, que caminho a informação percorre. E aí, novamente, né, informação jornalística é sobre distribuição jornalística é menos sobre pauta e mais em pessoas e formatos, porque é basicamente isso, né? Mapear as pessoas e entender qual formato chega nessa pessoa. É, e esse ponto que é medir as suas estratégias de distribuições de forma quantitativas, qualitativas, por números de alcance. É muito importante a gente sempre fazer dados de todas as nossas ações, para entender o que que a gente está fazendo de certo e errado ali. E entender se é aquela estratégia que funciona para a gente ou não. Porque é assim que a gente vai. É o teste, né? É teste e erro até a gente acertar. Tem uma metodologia que eu vou compartilhar com vocês, para vocês pensarem em como colher essas estratégias de distribuição. E aí, coloquei aqui a nossa rainha Inês Brasil, né, que é aquele ditado: vamos fazer o quê? Vamos fazer aí um plano de distribuição que faça sentido para as nossas realidades. Então, eu trouxe algumas diquinhas de como a gente começa desenhando o nosso plano de distribuição. Também sou muito fã da Inês Brasil. Acho que essa apresentação tinha um monte de GIFs. Eu dei uma diminuidinha, assim. Senão eu ia ficar rindo em cada slide. Mas vamos lá. Eu acho que o primeiro é desenhar a nossa persona. Eu quero distribuir conteúdos para mulheres trans. Eu quero fazer essa informação. Acho que teve alguma pessoa que colocou ali, né? Que produz conteúdo, né? Tem esse público das mulheres. Então, eu quero distribuir para as mulheres trans. Eu vou ter que desenhar a persona dessa mulher trans.
Eu vou ter que, né? Quem são essas mulheres trans que eu quero distribuir? Em que território elas estão? Como elas consomem conteúdo, né? Parece uma coisa que é óbvia, né? Mas as pessoas trans têm acesso a conteúdo jornalístico? Se a gente pensa que 80% dessas pessoas estão hoje na prostituição e em estado de vulnerabilidade social, a internet é de qualidade? E sobre essa persona aqui, eu vou trazer uma diquinha que é esse mesmo mapeamento que eu falei anteriormente. É, e aí, você vai desenhar suas personas, porque é isso. Tem um cuidado que a gente tem que tomar, que é a unificação das identidades. Uma persona, a sua persona não precisa ser uma pessoa, uma persona só, né? Uma mulher. Existem diferentes perfis de mulheres trans. Existem mulheres trans, né? Que, né, na sua grande maioria, estão nas prostituições. Existe mulher trans que formada, existem. Então, quais são as minhas personas? Então, eu vou desenhar as minhas personas e vou fazer esse cruzamento desses dados com as estratégias de distribuição, com como elas consomem informação. Então, eu faço. As minhas personas consomem informação desse jeito. Se elas consomem informação desse jeito, quais são os formatos necessários para alcançar essas pessoas? É um pouquinho uma regra de três, né? Pensar na persona, em como ela consome e quais estratégias são necessárias, então, né? Se a gente estava fazendo uma consultoria com uma iniciativa que está transformando o seu site no formato mais mobile, porque o formato site não funciona muito. E eles tiraram imagens do site deles, porque para alcançar mais pessoas com autismo e TDAH, eles tiram as imagens e cores muito fortes. Vai fazer uma limpa, assim, para deixar o site de uma forma mais simples mesmo. Porque a estratégia de o formato do conteúdo deles para chegar nas pessoas, que era esse público, né, de pessoas autistas com TDAH, era o conteúdo com menos cores, com menos informações, eu digo, né? Sabe aqueles sites que tem várias colagens em cima, com menos informações, porque isso causa uma confusão na pessoa. É fazer essa regrinha de três para então desenhar os seus formatos. É, e aí é isso, né? E cada estratégia que você seleciona, então, para me produzir o meu conteúdo para as pessoas trans, eu vou ter que fazer esse caminho, esse caminho, esse caminho. Eu vou ter que fazer num formato para ir para o WhatsApp, para me distribuir nos grupos das mulheres trans que se protegem. Então vai ter que ser um texto de WhatsApp. O texto de WhatsApp tem o quê? Tem que ter uma imagem bonitinha, né? Para chamar a atenção, um GIF ali. Um textinho não pode ser longo, senão é corrente, a gente odeia corrente. Então tem que ser curto. Deixa o link, né, para levar ali para o site, caso a pessoa tenha interesse, que é importante também direcionar o seu público para acessar o seu site, que é um desafio, né, a gente fazer ele sair dali para acessar. Ou eu posso fazer um vídeo que circula super bem no WhatsApp, um áudio que circula muito bem no WhatsApp. Eu vou colocar QR codes dessas matérias em pontos de distribuição de prostituição na minha cidade. Então, eu vou em lugares que eu sei que tem prostituição de mulheres trans e vou colocar nos posts QR codes com acesse aqui, fique sabendo, uma coisa bem chamativa. Para cada estratégia que eu selecionar, para minha pauta, para o meu conteúdo que eu estou produzindo, para o meu projeto, eu tenho que pensar nas estratégias e elas têm que ser executadas junto com o projeto. Sonara, Oi, posso trazer um comentário barra pergunta aqui que eu acho que é muito enriquecedor, porque ele foge um pouco do nosso contexto Brasil aqui. Pedro, pode. que é de Angola, diz aqui assim: como encontrar outras estratégias de fazer chegar o serviço às zonas recônditas num contexto de crise gráfica? Ele diz que em Angola muitos jornais e órgãos estão a falir porque a indústria gráfica não tem capacidade de fazer impressão. Então, né, já nesse contexto da tríade, né, da regra de três que você pensou, acho interessante trazer isso também, né, porque o contexto já indica, bom, imprimir talvez não seja um formato possível. Hum. Já sabemos que imprimir, gastar papel não é o caminho, né? E aí vem, o digital, são conteúdos. Sempre quando eu penso em digital, eu penso na qualidade
de internet, né? Eu estava no Também é um Heliópolis ponto. há alguns dias e no Heliópolis, que é tipo a maior favela de São Paulo, a gente estava em vários pontos sem qualidade, sem internet, sem acesso à internet, que é muito comum dentro das periferias do Brasil e tenho certeza que tipo, periferias de vários lugares do mundo, a qualidade de internet não tem qualidade, né, na internet. Então, talvez pensar nessas circulações nos aplicativos de comunicação que circulam internamente, entender qual aplicativo de comunicação, ou de comunicação, eu digo, tipo, que as pessoas se comunicam, é o WhatsApp, é o Facebook, é entender qual é esse lugar. O que eu acho muito legal do WhatsApp é que a maioria das pessoas não. O WhatsApp já está dentro dos planos, né? O WhatsApp já é uma coisa mais barata de se ter, e aí é fazer conteúdos que só circulem offline. Offline, eu digo, né? No WhatsApp, que a pessoa não vai precisar consumir mais internet para entrar no site. É pensar nesses caminhos que não levem as pessoas para dentro dos sites, mas que consigam manter ela nesse lugar digital, que é a estratégia. Ou carros de som. Coloca um carro de som e vai circulando a notícia no carro de som. Uma bicicleta com uma caixa de som e a bicicleta fica parada ali em algum ponto e faz essa circulação das informações. Eu não sei se alguém assistiu Bacurau, né? No Bacurau tinha um cara que ficava com um carro de som, dando informações sobre o que estava acontecendo, né? É muito isso, assim. Para o carro de som, jornal, sabe? Jornal Busão, Van Jornal, Jornal Itinerante, dá um nome para isso, que as pessoas entendam que você circula, para no lugar e as informações elas vão ser distribuídas ali numa feira, vai ser distribuída numa praça, né? Pensar esses lugares onde as pessoas que precisam ser informadas estão, vai ser distribuída na rua, né? Então, quando tem alguém ali lavando a louça, dentro de casa fazendo algum trabalho, ela está escutando na rua as informações sobre o bairro dela, sobre o que está acontecendo no território, em sua cidade. É fugir um pouco desses caminhos. E aí, e aí, né? O terceiro passo é liste formatos. Lista os formatos que você já está produzindo e lista os formatos que vocês viram aí, que vocês acharam interessante, né? O Zine, o carro de som. Lista esses formatos para vocês entenderem aonde eles vão melhor se encaixar e se fazem sentido para sua organização também. E aí aqui que é o grande cuidado que a gente tem que ter na distribuição, que é calcular os custos e o tempo. Algumas estratégias de distribuição vai ter mais custos. Circular papel, né, produzir papel, guias, né, tem custo. Pode ser o mínimo. O Zine, ele tem um custo é muito barato produzir um Zine, assim, né? Tá quanto? R$ 1 uma cópia, você fazer cópia? Eu acho que o custo total de fazer uma cópia é de 75 centavos. É uma coisa barata, mas tem custo. Se você não tiver R$ 1 para fazer, você não vai conseguir fazer aquilo. Então, calcule os custos. E se você não tem recursos para aquilo, já é um corte para os formatos e para sua estratégia. Você não vai usar estratégias que tenham custo. Se a estratégia tem algum custo, você não vai poder usar ela. Então, você já elimina esse custo. Ele não faz sentido para a realidade da sua organização. E aí tem esse jogo que se não tiver custos, outra coisa tem que ser calculada, o tempo. Então, quanto tempo eu me dedico para pensar distribuição, para pensar novos formatos, ou para produzir esse novo formato de conteúdo. Então, calcular tempo também é muito importante para o trabalho que a gente está fazendo, para entender o quanto de dedicação a gente precisa para pensar a distribuição nos nossos produtos, né? E isso começa a se tornar quase que metodológico. Então, eu penso no meu produto, que pode ser, né, uma pauta, um projeto, eu já vou pensar o tempo que eu tenho que destinar para traçar minha estratégia de distribuição, fazer os meus formatos, checar isso, se isso faz sentido, e entrar para a execução. E aí aqui eu trouxe um QR Code, se vocês apontarem o celular de vocês, vocês vão entrar na caixa de ferramentas da Enóis, eu vou explicar mais pro final o que é a nossa caixa de ferramentas. Mas dentro da caixa de ferramentas tem essa estratégia que é como usar um mapa afetivo para distribuir. O mapa afetivo é um exercício que é muito comum, real, assim,
E a gente usa aqui, né, nós, para identificar pauta e para pensar em estratégia de distribuição. O mapa afetivo ele vai fazer você olhar para o seu território com esse foco, no caso desse daqui, é com foco na distribuição. Então, ele vai ter passos a passos. Quando vocês acessarem o QR Code, vocês vão ter o passo a passo. Eu quis deixar o QR Code exatamente para vocês acessarem o site, para levar vocês para o meu site, e para vocês também terem o passo a passo ali de como vocês fazem o mapa afetivo. E vocês podem fazer isso junto com a redação de vocês, que é criar essa dinâmica de alinhamento entre a redação sobre o que é distribuição. Então, como você vai colher as estratégias de distribuição dos seus jornalistas, da sua equipe? Eu aconselho vocês coletarem fazendo o mapa afetivo, produzindo o mapa afetivo. Vocês produzem em conjunto, ou produz cada um lá na sua casa, no seu território, e aí vem numa reunião de pauta e vocês compartilham o mapa afetivo, trazendo as estratégias de distribuições que vocês mapearam, que já existe dentro dos territórios de vocês. Então, esse é um exercício que sempre faço, que a gente sempre faz nos nossos programas e sempre funciona. Tanto para ajudar o jornalista a identificar a pauta, porque nessa mesma estratégia de identificar o que pulsa dentro do seu território para distribuir, você consegue identificar o que pulsa de pautas dentro do seu território. E um outro QR Code aqui maravilhoso, que é como fazer uma pesquisa comunitária para produzir conteúdos jornalísticos assertivos. Esse daqui foi produzido, foi uma sistematização que a gente também produziu. Aí é a mesma coisa, tem lá o objetivo, passo a passo certinho, as métricas, como que você mede se isso está funcionando. Então, eu quis deixar o QR Code, porque ele é bem completinho. E ele foi produzido pelo Nico. O Nico é diretor hoje da Documented, que é uma organização que trabalha nos Estados Unidos, eles têm uma estratégia que eles produzem conteúdos assertivos para públicos assertivos. Um exemplo, pessoas chinesas, pessoas imigrantes chinesas que não falam inglês e que estão nos Estados Unidos. E aí, ele faz essa pesquisa comunitária para entender como é que essa galera se recebe, como que essa galera se comunica. No caso das pessoas chinesas, ele descobriu que existe um aplicativo que é o WeChat, WeChat, que é um aplicativo chinês, que é WhatsApp, iFood, Uber, tudo dentro, banco, tudo dentro desse WeChat. E aí de vez ele pensar no site institucional para produzir conteúdo para pessoas chinesas, imigrantes que não falam inglês, ele decidiu entrar, fazer um perfil no WeChat e produzir os conteúdos dentro do WeChat. Porque aí a circulação é muito mais fácil. E aí ele traz esse passo a passo de como você faz essa pesquisa comunitária, você cria o protótipo da distribuição dessa pesquisa, você volta para essa comunidade dá uns pitecos, você reorganiza e faz essa distribuição. E o mais legal que eu acho eles têm jornalistas que são a cara da Documented para aquele grupo. Então, cada jornalista é a cara da Documented para um público específico. E se eu tenho uma pauta para indicar, eu vou, por exemplo, vou indicar essa pauta para o Daniel, porque o Daniel é o meu ponto focal dentro da redação. E aí, ele criou essa relação entre jornalista e quem consome o conteúdo. E aí a pessoa que consome pauta a produção da Documentas. Então, é uma forma também da sua rede pautar a produção dentro da sua redação, e que também está relacionado aos ganhos da distribuição. Porque quando a gente está preocupado em fazer a informação chegar nas pessoas, e as pessoas vão notar que a gente tem essa preocupação, elas vão fazer o contrário também. Elas vão querer que as informações que ela precisa sejam distribuídas por você. Então, ela vai atrás de você para. Eu acho que todo mundo aqui tem essa experiência de já receber o pauta de alguém por telefone, alguém já indicou pauta, alguém. Na minha comunidade, sempre quando tem alguma ação da polícia, alguma coisa assim, as pessoas me mandam vários vídeos, várias fotos. E aí eu vou mandando os contatos do pessoal, né, da Ponte Jornalismo, dos veículos que eu tenho, também vou chamando o pessoal, porque as pessoas entendem que eu tenho uma preocupação de fazer a informação chegar até elas. Então, elas sabem que existe alguém ali, um rosto, que se preocupa com elas. E isso também é importante para a estratégia de distribuição.
trazer pessoas, rostos. Não é só o jornal, é o jornal que a Sanara trabalha. É criar uma relação de confiança entre jornalista e telespectador, ouvinte, né, entre quem consome seu conteúdo. Então, essa estratégia aqui é uma das melhores, é uma das tematizações que eu mais gosto. E é, o plano de distribuição ele tem alguns passos, né? Que para fazer esse plano de distribuição, é entender qual é o seu público, como ele recebe informação, que você já vai ter colhido quando você faz aquele mapeamento lá atrás que eu pedi, né? Então, você vai mapear quais são os seus públicos, e depois você vai falar para mim, ó, eu mapeei os meus públicos, Sanara, e o meu público é esse, e ele recebe informação dessa maneira. Quais produtos precisam ser criados para esse público? Então, ó, Sanara, vou fazer um texto, mas junto com esse texto eu vou colocar um áudio, ou vou fazer uma imagem, vou fazer um áudio. A gente já trabalhou até com figurinha. A gente usou até figurinhas. Durante a eleição de 2018, a gente fez o Checazap, que era distribuir checagem de notícia de desinformação via WhatsApp. E aí a gente colhia essas informações também via WhatsApp. Porque a gente queria ter muito um formato fake news de checado. Então, se eles lançavam uma figurinha e o texto, a gente ia fazer uma figurinha e um texto. E aí a gente começou a pegar esse rolê o formato das fake news é muito atrativo. Esse negócio de pôr um monte de sireninha em cima, um texto em caixa alta, tá com os emojis, coloca um GIF com uma imagem. Isso funciona muito, é um formato que a galera consome. Então vamos nesse formato, tacar um GIF, tacar uma figurinha, um monte de sirene, notícia falsa. E aí vem desenrolando no mesmo formato. A gente chegou num vício de que a gente colocava até os mesmos caracteres da notícia falsa, a gente tentava usar no WhatsApp para ir desenhando quais eram os produtos que aquele público precisava para checagem ter o mesmo ser atrativo como a notícia falsa. E aí vem o que precisa ser informado para essas pessoas, né? O que essas pessoas carecem de informação? Quais são as informações que faltam para esse público, né? Quais são as informações que faltam para as pessoas trans? Quais são as informações que faltam para as pessoas com TDAH? O que falta de informação para as pessoas com HIV? É sempre pensar nisso, né? O que está faltando de informação em volta? E essa perguntinha, se eu vou criar produtos complementares, então eu vou, sim, Sara, vou continuar produzindo meus textos, mas eu vou pensar a minha distribuição, ela vai ser feita com produtos complementares. Então, como eu vou criar esse produto complementar? Isso é responsabilidade do jornalista. Então, o jornalista, além de escrever, ele tem que dar a sugestão de um produto complementar, ou esse produto complementar, ele vai ser ditado ali, desenhado pela editora, ou é um conjunto, editora, jornalista e designer, que constrói ali junto esse produto complementar que vai ser distribuído e como vai ser distribuído. O como dos produtos complementares, eles levam a pensar, e é isso, quando a gente está pensando em distribuição nesse lugar profundo, a gente começa a pensar institucionalmente. A gente precisa de uma pessoa para distribuição? Hoje, né, a gente tem uma pessoa específica de distribuição, que a gente entendeu que a gente precisava de uma mente pensante para ajudar a desenhar todos esses fluxos de como os produtos chegam e de como a gente vai distribuir eles. Então, é entender ali o que na minha gestão eu vou precisar adaptar para colocar a distribuição nesse lugar. Mas tudo é um caminho, né? É começar por onde a gente consegue, até mexer nas estruturas. E até fazer as nossas inovações mexerem nas estruturas das nossas organizações, que é o que mais acontece. Aqui eu trouxe o meu ponto de cuidado, que é quando a gente está falando de, né, persona, pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado e levar em consideração que pessoas são diversas e interseccionais. Taca a sirene, isso mesmo, Thaís. A gente tem que pensar que as pessoas são interseccionais. Aí eu trouxe essa roletinha da interseccionalidade, que é bem didática, que é isso, a gente é atravessado por mais de uma coisa na nossa vida. A gente é atravessado por sexualidade, idade, peso, gênero, pela classe, pela nossa geolocalização, se a gente tem ou não tem alguma deficiência. Então, olhar as pessoas como esses seres complexos, né? Não é só né? Não é o meu vô analfabeto, né? É o meu vô, homem negro que veio do Nordeste,
né? Que é um senhor de idade, já é hétero, mesmo que nem saiba nem o que significa hétero, nem o que significa cis, mas é cis. Então, tem muitas coisas que atravessam aquela pessoa, né? Isso nos humaniza e humaniza também o nosso público, né? E não colocam. É isso, né? A informação não chega porque as pessoas são ignorantes. Não, a informação não chega porque a gente falha na nossa missão enquanto jornalista de fazer a informação chegar. Sabe, a gente tem um problema histórico no Brasil de educação midiática, sabe? É uma responsabilidade nossa também. Então, para humanizar as pessoas e até as nossas produções também, né? Geralmente, quando a gente estiver produzindo conteúdo jornalístico, a gente pensar, é diverso? A minha fonte é diversa? O meu especialista é diverso? Meu personagem é diverso? Quando eu tô pensando na fonte, eu sempre tô pensando em pessoas brancas, do centro, do sudeste, que se formaram sabe, brancas. É desenhar um pouco isso. Essa roleta também serve para pensar o interno do produto, que é qual é a diversidade que eu vou construir dentro do meu produto, né? Em raça, classe e gênero, né? Quem são essas pessoas que estão? Quem eu chamo para ser detentora do conhecimento quando eu estou produzindo um conteúdo, né? Para ser a minha fonte, para ser meu especialista. Essa pessoa, qual é a imagética que eu estou construindo nas minhas pautas? Eu sempre chamo pessoas brancas para para ser fonte nas minhas pautas. Eu estou sim corroborando para o imagético de que pessoas pretas não têm condições de produzirem conhecimento ou darem opinião, né? Você coloca sempre as pessoas pretas no lugar de sofrimento ali dos personagens, que você mais. Em que lugar eu estou colocando as pessoas? E aí vem esses outros pontos, que é a homogeneização das identidades, consegui falar a palavra correta, eu sempre erro, das identidades. Então, a gente não é uma coisa só, pessoas pretas não são uma coisa só, pessoas pretas partem de vivências diferentes, corpos diferentes, né? Não é mulher, né? São mulheridades. A gente expressa as nossas mulheridades de formas diferentes. Colonização e linguagem. A gente é um país que passou por colonização, né? Fomos colonizados. A gente tem linguagens, né? Expressões colonizadas. A gente, vários lugares ainda se comportam como pequenas colônias, né? Se a gente vai no Rio de Janeiro, as relações raciais do Rio de Janeiro, né? É, você vai no Congresso de Jornalismo, no Rio de Janeiro, você vai ver sempre as pessoas pretas trabalhando no Congresso, poucas pessoas pretas acessando. A gente está nesse lugar, né? Acho que muitos lugares ainda são coloniais, muito coloniais. Então, a gente tem que cuidar disso quando a gente está pensando nos nossos conteúdos. O contexto educacional do Brasil e do mundo, né? Como somos educados para pensar questões raciais, questões de classe, questões de gênero, como somos educados para pensar território, para pensar o nosso território. O mapa afetivo ajuda também a gente a olhar um pouco como que a gente é ignorante em relação ao lugar onde a gente vive, né? Como a gente deixa passar muita coisa potente e importante no nosso território. Isso acontece comigo toda vez que eu faço um mapa afetivo, que é, caramba, como eu sempre deixo passar coisas, né? Porque a gente é ensinado a não olhar para o nosso território, com atenção, e principalmente quando a gente vem da periferia, né, das periferias, a gente tem esse lugar, né? A periferia é um lugar muito sensível, porque é um lugar marginalizado, né? Um lugar onde várias vulnerabilidades se encontram. O ensino da história no Brasil, então, levar essa consideração, a gente tem um ensino de história no Brasil que não fala sobre cultura afro de uma forma que deveria falar, não fala sobre cultura indígena, povos indígenas, é, e, e, e a gente esbarra nisso direto quando a gente está produzindo conteúdos. E as nossas famosas né, expressões racistas. A gente tem muitas expressões racistas. Eu trouxe esses dois pontos, né, da roleta da interseccionalidade e desses cuidados que a gente tem que pensar, porque pensar distribuição também é pensar com diversidade, né? E para pensar diversidade, a gente tem que pensar que a gente parte de um lugar de dor também. Diversidade é muito legal, mas parte de um lugar de dor. E para finalizar, que é o último slide, o penúltimo é o último, tem alguns dados meus. É, guia de distribuição jornalística. A gente tem um guia produzido pela Enóis de distribuição, que está nesse QR Code, que tem aí bem mais detalhado do que eu trouxe aqui, por exemplo, o modelo de como você desenha a sua persona, nesse guia de distribuição. Acho que vale vocês visitarem, ele é curtinho e ele traz uma reflexão sobre distribuição muito legal.
essa apresentação ela é espelhada nesse guia, então, né, o guia ele tem, né, essa camada que a gente consegue mergulhar nele. E a caixa de ferramentas. A caixa de ferramentas é um espaço que a Nós construiu, que tem várias sistematizações, metodologias para você pensar distribuição, produto, gestão, cultura, audiência do seu conteúdo e da sua iniciativa de jornalismo. E aí, aqui, por exemplo, vocês vão falar sobre IA no último encontro, tem lá uma ferramenta sobre como você cria o protocolo de uso de IA na sua organização, que você tem que levar em consideração quando você vai construir um protocolo do uso da inteligência artificial. Então, essas ferramentas, elas são várias, acho que tem mais de 150 ferramentas para com sistematizações dessas práticas mesmo, né? Então, essa própria parte de empoderamento das redações, a gente tem uma sistematização sobre como você empodera a sua redação para falar sobre distribuição. Então, tem muitas sistematizações, são esses passos a passos, que obviamente não precisam ser seguidos em regras, mas é sempre legal a gente ter um lugar, né, onde a gente pode olhar ali, ver como a galera tá fazendo e espelhar para a realidade da nossa organização. E aí, aqui, esse último, que é o meu contato, e vou parar aqui de compartilhar. Vou deixar aberta para quem. Vocês podem abrir para perguntas, mas já Sim. agradecendo aqui o espaço e a troca. Sanara, muito obrigado pela apresentação. A gente vai abrir agora para perguntas, debates, comentários. Tem alguns aqui no chat que eu estou devendo. Só antes, pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês uma enquete, né? Que a gente quer saber o que vocês acharam dessa sessão, o que vocês sabiam do assunto tratado antes. Não vai ser publicado aqui, tá? Vai ser algo interno, então podem ficar à vontade. Eu vou abrir agora. Vamos lá. Bom, vocês devem estar vendo a enquete sem título número 1, esqueci de botar o título. Tem 5 perguntinhas aí, 5 são de só, né, escolheu de 1 a 5, 5 mais provável, 1 menos improvável, e um espacinho ali para escrever uma resposta curta. Enquanto isso, enquanto eu dou esse tempo para o pessoal ir respondendo, lembrando, pessoal, isso aí vai ficar particular, tá? Não se preocupem. Eu vou trazendo alguns comentários, partindo do último do Pedro, né, que ele disse que, desculpa, partindo antes, o Cristiano agradecendo as dicas. Ele disse que toca o Farolete, uma iniciativa de jornalismo independente de Ribeirão Preto, que ele deixou de focar a distribuição no Facebook e Instagram e passou a priorizar em boletins do WhatsApp, com resumo da reportagem do site e link para quem quiser ver o texto completo. Hoje em dia ele tem 3 listas de transmissão e 2 grupos para esses boletins, que ao todo somam 1.200 pessoas que recebem esse conteúdo. Maiara, Karine, Aliris, dizendo que é uma ótima estratégia, boa estratégia. Depois o Pedro, trazendo um pouco mais do contexto de Angola, ele disse que o serviço de internet é reservado às grandes cidades. Já nas zonas recônditas, o serviço é precário. Assim, ele pensa que é quase impossível aplicar essas ideias no contexto angolano, onde os serviços digitais são mais precários. Porém, serve muito para colocá-las em práticas nas grandes cidades, onde as mídias têm estado a se desenvolver, por mais que haja uma ou outra intimidação por parte do governo. Ele agradece a aula também. A Helena disse que vai compartilhar depois o mapa afetivo na rede dela, com a rede dela. Eliana, você também me perguntou, né, da apresentação. Depois, não só para você, mas todos os participantes, a gente vai mandar o link da gravação, tá? Marta agradecendo, Carla também. Karina compartilhando aqui a experiência dela na organização, ela diz, né? Na organização que trabalha com jornalismo local, uma equipe de 3 pessoas, as funções acabam se misturando, o que a gente vê, né, com frequência nos pequenos veículos, nas iniciativas independentes. Então, ela é diretora de conteúdo, repórter, foca na distribuição, e ela disse que na rotina dela a distribuição acaba ficando com a última etapa do processo, como, na verdade, deveria vir desde o planejamento. Se ela diz que sente falta de forças assim para fazer tocar, para pensar em como distribuir aquele conteúdo, mas é algo necessário para que a informação chegue a mais pessoas. Ela agradece, assim como a Flávia, a Karine, a Andrea, Rafaela, a Natasha, muito obrigado a vocês também que participaram, todos agradecendo muito a você, Sanara, pelo conhecimento. Gregory,
pode enviar de novo a pergunta? Fechei a janela sem querer. Só você clicar nos 3 pontinhos aqui, Gregory, se eu não me engano, porque eu não consigo. Só quando eu fechar de vez aqui. A gente já tem 33 respostas, 64% de participação. Já já eu fecho. E que mais? Que mais? Agradecimentos, agradecimentos. Maiara, não tem que assinar lista nenhuma, só a parte de você ter inscrito e participado, né? Lembrando, para o Grant, para estar apto a concorrer ao Grant, não é só se inscrever. Tem que se inscrever e estar aqui em 3 das 4 aulas, pelo menos. A Rafaela também agradece. Vou encerrar aqui a enquete, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Ok, vou dar um tempinho aqui, então. Se quiserem trazer algum debate, alguma pergunta, esse é o momento. Eu só vou trazer um comentário aqui, então, Samara, como você está dizendo, fazendo a analogia da senhora fofoqueira, que ela, além de ser um ponto focal um ponto, né, um nó, melhor dizendo, de distribuição, ela também pode ser de pauta, né? Aí associei com algo que você falou um pouco depois, que se ela vê tudo, ela também sabe de tudo, né? E Guilherme também agradecendo, ele diz aqui, trabalha com jornalismo institucional em Instituto Federal. Suas estratégias vão ser muito úteis. No ambiente escolar, essa multiplicidade de personas e pluralidade é muito evidente, espelho da sociedade. Pessoas de todas as origens, também muitos públicos diferentes, servidores, alunos, pais, empresas, público geral. Aí ele pergunta, alguma dica para definir essas personas em um cenário complexo? Sei que é um contexto diferente, mas alguma dica para esse universo? Ele agradece. Esse universo institucional, né? Isso. Eu acho que é sempre um desafio, né, quando a gente está falando de diversos públicos, né? Eu acho que o primeiro passo é o que conecta essas pessoas, né? Qual é a linha que conecta os pais, alunos, professores? Tem mais que você colocou aqui? Servidores, empresas, público Servidores, geral. empresas. Tem, tem, tem alguma linha de conexão e que geralmente está relacionado com o papel da comunicação institucional, né? Que é esse lugar mais é, interno e externo, né? Porque tá nesse lugar dos internos, que é, né, os servidores, os professores, mas a comunicação institucional ela alcança externamente, né? Então, qual é a linha de conexão entre todas essas pessoas que fazem elas precisarem desse conteúdo, dessa sua informação, né? De otimizar a informação. Eu acho que essa linha já pode ajudar um pouquinho você a entender qual é essa persona, qual é a persona que você vai distribuir, né? Porque tem ali um lugar, né? A comunicação institucional, ela tem esse lugar de, né, essa prestação de serviço, deixar todo mundo na mesma página, o porquê as pessoas precisam acessar um conteúdo institucional de uma organização, né? O porquê que o jornalista precisa, a gente, por exemplo, né, nós construímos uma newsletter interna, que é a Partilhar, que a gente, inclusive, transforma ela numa persona, é uma mulher que se chama Partilhar, e aí todo começo de mês ela coloca ali todas as informações que a gente vai ter. Então, a gente, né, tem esse caminho da comunicação institucional interna e o caminho da comunicação institucional externa, que é a diversa, que é uma outra newsletter, e aí a gente entendeu que o e-mail era o ponto focal para as pessoas que querem saber mais sobre questões institucionais, né, nós, mais do que, né, nós trabalhamos mais com diversidade, inclusão, então as pessoas querem saber sobre diversidade e inclusão, mas elas têm uma grande necessidade também de entender como isso funciona institucionalmente, nos modelos de negócio, no formato de comunicação, na cultura da sua iniciativa. E aí a gente entende que pelo e-mail essas pessoas acionam mais, porque as pessoas estão preocupadas com as questões institucionais da sua organização, são na sua maioria gestores. E gestores estão trabalhando na sua e se comunicando, nessa grande maioria, por e-mails, que é importantíssimo, né, que o gestor esteja ali no e-mail, que é onde você oficializa tudo que está sendo comunicado, né, onde você cria um histórico. Então, a gente entendeu que o e-mail era o lugar de comunicação institucional da Enóis.
E aí a gente tem essas duas newsletters, que são essas duas produções que a gente faz para para a equipe interna e outro para essas pessoas que querem entender mais sobre essas questões que a gente está trabalhando institucionalmente. Então, é um texto mensal. Acho que já teve pessoas aqui que já escreveram, que estão aqui, inclusive, nessa sala, que já escreveram alguma newsletter adversa da Enóis, que a gente vai trabalhar essas discussões que a gente entende que tem que estar ali no lugar institucional, dentro dos e-mails. A gente, é esse o nosso lugar, o e-mail, e a gente criou um formato bonito para deixar ali no e-mail de texto. Assinem a nossa diversa, inclusive, que sempre são muito boas, tem conteúdos bem legais. Então, Espero ter ajudado um pouco. só para puxar um pouco ainda mais o fio dessa parte das personas. A gente não cria só uma persona, então, ou cria só uma. Não, a gente não cria uma persona só. A gente não cria, a gente desenha todas essas personas que estão atravessadas pela gente, que a gente quer atravessar e que já são também atravessadas, né? A gente desenha o perfil de quem a gente já está alcançando e os perfis das pessoas que a gente quer alcançar, porque são com esses perfis que a gente vai atrás dessas pessoas para entender onde elas recebem informação, né? Então, eu quero alcançar a vizinha fofoqueira. Como eu vou alcançar essa vizinha fofoqueira, né? Qual vai ser a estratégia? Vou soltar uma fofoca para ela, para atrair ela para perto, para então fazer criar essa aliança com ela para ela distribuir os meus conteúdos, né? Essa vizinha fofoqueira, ela tá no WhatsApp, então eu vou ter que mandar no WhatsApp para ela e não no. Ou ela tá no grupo do bairro, né? Tem muito grupo de bairro no Facebook, isso é uma loucura. Ela tá lá no grupo do bairro, então eu vou chamar ela no grupo do bairro para trocar. E se eu quero alcançar com o mesmo conteúdo, né? Eu quero alcançar a vizinha fofoqueira, mas também quero alcançar mães, né? Onde essas mães estão, né? Tem grupo de mães, na farmácia, eu vou no posto de saúde, né? Porque as mães levam as crianças para o posto de saúde. Quais são os lugares onde essa pessoa circula e onde ela está recebendo informação, né? É no WhatsApp, é no Facebook. Ela tem procurado esses perfis no Instagram de mães, né? Que compartilham suas experiências. Então, vou chegar nessas pessoas que compartilham experiências para ser mãe, mandar o link do meu conteúdo para ela e falar: olha que conteúdo legal, para você levar e apresentar, sabe? Criar essas parcerias, a gente produz o conteúdo e você comunica ele, porque ajuda, né? As duas pessoas, vai ter conteúdo sobre infância e eu vou produzir conteúdo sobre infância. E vai chegar nessas mães que a gente quer chegar, sempre desenhar várias personas para entender quais são os caminhos e entender, e aí vem a realidade, entender qual é o caminho que faz mais sentido para sua organização e real eliminar os que não fazem. Às vezes o QR Code é muito legal, mas ele não funciona pra gente. Às vezes o carro de som, como o nosso colega da Angola trouxe, esqueci o nome dele, Pedro. o Pedro, né? Que a maioria das dicas que eu trouxe aqui não funciona, porque tem um contexto de repressão da polícia, então não dá pra pegar um carro de som e sair gritando como se você fosse um militante, sabe? Não dá para fazer esse rolê. É entender o que eu preciso eliminar, por mais legal que pareça ser, e ir no ponto, que às vezes é um release do conteúdo que você produziu no grupo de transmissão do WhatsApp. É uma coisinha muito simples ali, né? Simples, não na operação daquilo, mas simples, né? No formato do que é, mas que vai alcançar a pessoa bem mais do que um evento. Ou às vezes é um evento, é mobilizar essas pessoas todas para produzir um evento onde você vai colocar sua informação ali dentro, a partir de uma batalha, de né, um evento de grafite, vamos para o sarau, e entrar nesses lugares. Né? A gente tem um guia que é muito legal, que é o Prato Firmeza Preto, que é um guia gastronômico das periferias. Já tem várias edições. E aí o preto a gente foi distribuir na Feira Preta, em específico, sabe? A gente podia testar a nossa estratégia de distribuição própria da nós, dos envios nas escolas, de fazer todos os envios que a gente já tem uma estratégia de distribuição para esse produto. Mas não, a gente falou, vamos na Feira Preta, que é um produto para pessoas pretas, que vai estar falando de produtores, e aí para trazer uma camada mais legal, vamos ver se a gente consegue 5 stands para selecionar 5 produtores do Prato Firmeza Preto para a gente levar, e aí a gente vai levar esses produtores para lá, para eles distribuírem a comida deles, e junto eles vão distribuir o guia do Prato Firmeza Preto. Ir desenhando isso e eliminando o que não faz sentido, né? Para a gente fez sentido fazer essa distribuição, e outras distribuições não fez sentido para a gente distribuir nas escolas.
Já o Pratinho Firmeza, que foi o primeiro que a gente fez voltado para a infância, a gente fez a distribuição em massa nas escolas, né? A gente teve que ligar de escola em escola, fazer uma negociação com as escolas, de conseguir levar os guias, tem né, documentos de autoridade, documentos que você tem que assinar para comprovar que você está fazendo uma doação desses guias. Então a gente teve que pensar tudo isso e como era o Pratinho Firmeza, o que a gente fez? Montamos aqui, esse é perfeito. A gente produziu figurinhas para irem junto com os guias. Então, as crianças que recebem dentro do. Vem o guia, dentro vem uma figurinha com marca-texto e uma tapoerzinha do Prato Firmeza. Então, a gente pensou os formatos que a gente ia distribuir o guia, né? Esse produto é por Lei Rouanet, então tem uma captação que é mais generosa. Então, dá para a gente dar um respiro e pensar com mais criatividade, que é isso. Tem grana, a gente pensa com mais criatividade essa distribuição. É um livro? Sim, mas esse livro vai com uma figurinha que a gente vai fazer esse aluno colocar no caderno, o professor vai poder usar esse livro dentro da sala de aula. O final do Prato Firmeza tem uma parte que é faça sua própria receita, que é para a professora, na sala de aula, no final da leitura do guia, cada aluno colocar uma receita que eles já fizeram junto com o responsável deles. Então tem esse lugar, o que deu certo para a gente ali no Pratinho era as escolas. A gente só foi nas escolas. As escolas, inclusive, estão ligando, pedindo, mas a gente nem pode distribuir mais, que nem tem mais número para distribuir. E tem escolas pedindo. Prato Firmeza Preto, a gente foi para Feira Preta. A gente fez o Prato Firmeza Família, que era tipo lugares para ir com diversos tipos de família, né? E aí a gente foi distribuir em lugares onde famílias se encontram, em parques, praças, né? Centros culturais. A família gira muito em torno da criança também. Então, quais lugares os pais levam as crianças, né? Os responsáveis levam as crianças? Vamos nesses lugares. Então, olhar, por isso de criar muitas personas para o seu produto, né? As pessoas que você quer alcançar e desenhando o que faz sentido e eliminar depois o que não faz. Essa é a minha estratégia, desenhadinha nas escolas. Vamos ter que fazer figurinha e potinho para essas crianças pegarem esse guia, para os professores usarem isso na escola. Então vai ter que ter uma parte educativa de troca, sabe? Já mexeu no formato do guia. Nenhum dos nossos guias tinha essa parte de educativa, sabe? Tipo, faça você o seu guia. Não, esse primeiro tem, que a gente entendeu que para as escolas, para a questão da educação, tem uma parte prática para a criança se colocar é importante. Então, vem muito desse exercício. E essa parte também de empoderamento da redação ajuda também a pensar com criatividade isso, porque às vezes é isso. A gente vai falar, nossa, mas eu não sou tão criativa, ou criativo para pensar algo assim. Mas é um exercício que é coletivo, né? Essa ideia não surgiu da minha cabeça, surgiu ali de troca com 15 pessoas de diferentes vivências, vindo de diferentes lugares, que ajuda também a gente desenhar essas estratégias com mais profundidade. Por isso que a diversidade é extremamente importante, porque ela ajuda a gente a complexificar o nosso produto, a trazer mais camadas para ele, engrossar esse caldo, alcançar mais pessoas. Então, se a gente talvez não tivesse uma equipe tão diversa, a gente não conseguiria pensar um produto só que vai para as escolas, o outro vai para a Feira Preta, sabe? Tem esse lugar da diversidade também que a gente tem que sempre pensar porque ajuda muito. Real, a diversidade ela tem esse grande ponto positivo para a gente, que é pensar os nossos conteúdos com mais profundidade. Bacana. Gente, não vejo mais aqui alguns agradecimentos pela conversa. Thaís dizendo que o guia é muito legal. Lembrando a vocês que nós teremos novamente mais uma sessão quinta, às 10 horas. Vocês já estão inscritos, não precisam se inscrever novamente, ok? Essa mesma inscrição vale para as outras 3 sessões que a gente vai ter. Então, acho que a gente pode já se encerrar por aqui. Sanara, você tem alguma coisa final para dizer? Algum recado? Aquela velha boa pergunta, né? Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha relevante dizer neste contexto? Acredito que não. Agradeço, Daniel, o espaço, a paciência também. Agradeço todo mundo também pelos comentários. Eu deixei o meu e-mail. Também está na apresentação meu e-mail. Então, quem quiser mandar alguma dúvida, trocar mais sobre distribuição, a gente sempre está aberta para fazer isso, né? Nós acessem os nossos guias para real terem mais camadas aí para discutir
distribuição jornalística. E vocês vão amar a aula da Jamile. Eu sou muito fã da Jamile. A Jamile Santana, ela é histórica e importante para o jornalismo de dados aqui no Brasil, ou dizer para o Brasil, assim, ela tem um trabalho muito bonito em Mogi das Cruzes, fez um trabalho muito bonito, assim, foi premiada pela prefeitura de Mogi pelo trabalho de dados, então vocês vão ficar com uma pessoa muito foda aí, que é muito inteligente e maravilhosa, então se preparem para a Jamile, que ela é complicadíssima, assim, é uma mente brilhante. Muito obrigada, Exato, Daniel. exatamente. A Jamília é a nossa convidada da semana que vem. E coloquei aqui o e-mail novamente da Sanara, que antes você tinha, Sanara, enviado só para nós mesmos, né? Anfitriões palestrantes. Aí eu mandei aqui, e-mail geral. Pedro, criação de um grupo de WhatsApp pode ser uma boa. Vamos ver se tem pessoas interessadas em participar. Mas a gente tem o fórum, tá? É o fórum do ICFJ, onde a gente também distribui alguns conteúdos. Tem a newsletter do IJNet, que depois no e-mail que eu mandar para vocês com a gravação, vou mandar, né? Vou mandar o link para quem quiser acessar esse grupo no Facebook e também seguir as newsletters do ICFJ e JNet, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Sanara, obrigado demais. Gostei da sua apresentação e, pelo jeito, todo mundo gostou aqui. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Beijos e abraços. Até semana que vem.